Olá pessoal, eu sou a professora Lucy. Vamos a umas dicas sobre o Padre Antônio Vieira, que representa sem dúvida o que houve de melhor na prosa do barroco em língua portuguesa. O Padre Antônio Vieira representa tanto a literatura brasileira quanto a literatura portuguesa, porque ele era português, mas veio para o Brasil muito criança, estudou na Companhia de Jesus, na escola dos jesuítas, formou-se padre aqui e depois foi para a Europa e passou a ter uma vida de padre viajante, Ele ia para lá, fazia lá o seu trabalho jesuítico, depois ele voltava para o Brasil. Então essa vida do Padre Antônio Vieira acabou fazendo dele um padre que representasse nos seus interesses tanto o Brasil quanto Portugal. Chegou a ser diplomata português também e teve uma vida muito longa, O Padre Antônio Vieira faleceu aos 89 anos, uma coisa admirável aí. Bem, o Padre Antônio Vieira, ele não escreveu poesia ou narrativas ficcionais. Tem que tomar cuidado com isso. Alguns alunos, na hora de responder algumas questões, acabam dizendo o poeta Padre Antônio Vieira, não é? Ou ainda, as poesias de Antônio Vieira. Não, ele escreveu sermões. Sermões conceptistas, que significa sermões de raciocínio lógico, sermões de ideias consideradas mais intelectuais ou sermões argumentativos. Então são sermões religiosos mesmo. Ele usava, segundo o que se sabe, para proferir um sermão religioso, mais ou menos umas 4 horas aí para proferir esse sermão. Aí quando terminava ele dizia: perdoe-me ter sido breve, não tive tempo para ser longo. Então é claro, lendas à partes, o Padre Antônio Vieira era um homem também das letras. A verdade é que ele gostava de escrever e escrevia muito bem. Então, olha, o vocabulário do Padre Antônio Vieira, clássico, um vocabulário sofisticado, que para a época significava o quê? Não usar termos coloquiais, não misturar a língua portuguesa com outro vocabulário. O Gregório de Matos Guerra, o nosso primeiro poeta brasileiro, usava o tupi-guarani quando ia escrever alguns poemas. O Padre Antônio Vieira não. Vocabulário lusitano, bem clássico. Assim como a estrutura, introdução, desenvolvimento, conclusão, usar primeiro uma citação bíblica para dar ainda mais credibilidade ao que ele ia discutir. Então ele era mesmo um homem de grandes raciocínios. Depois defendia índios, escravos e judeus, mas cada um com uma medida, claro. Os índios, ele achava que tinham sido feitos para estarem ali da natureza e viverem livres. Ele não era a favor da escravidão dos índios. Quanto aos escravos, ele dizia que eram como abelhas, que tinha que fazer o mel para usufruto de outrem. Então, outra medida aí. E os judeus também, segundo os biógrafos do Padre Antônio Vieira, ele tinha interesse em se aproximar dos judeus, principalmente para aprender algumas coisas a respeito de finanças. Bem, não sei se isso seria verdade, mas o importante mesmo é que os temas do Padre Antônio Vieira, todos os sermões que a gente lê e estuda a respeito dele, tem um tema religioso, mas também com um enfoque político. Ele era um padre das letras, sim, que também se preocupava com a alma e muitíssimo com a política, querendo fazer uma reforma no seu tempo. Então, uma grande figura aí para ser estudada com calma. Obrigada e até a próxima!